Você participou no sacrifício aonde se matou os dois irmãos. O que aconteceu? Qual a mudança que houve em você no mundo espiritual? E houve mudança grande. Houve mudança grande porque depois de eu fazendo isso, então fui separado. Porque a principal coisa, não querendo até... a principal coisa que eles querem das pessoas é que as pessoas sejam revoltadas, determinados. Lá aconselham muitas pessoas a ser revoltado, determinado, sem nenhum tipo de sentimentos. Então, quando eu fiz isso, eles entenderam que as lições que eles já tinham me dado eram certas, estavam indo em encontro à minha pessoa. Estavam indo em encontro à minha pessoa. E segundo a conversa que nós tivemos, o irmão falou também que chegou a ponto de entrar em peleja com teu avô, tua avó, que era também uma bruxa, ou bruxo, não sei se é avó no feminino ou masculino. É fêmea. É fêmea. Sim. Era uma bruxa, e esse tal se chama Zairense do Congo Democrático, o chefe da bruxaria aqui em Angola, como tu nos revelaste. Ele te mostrou que na tua família quem mandava é essa senhora, e ele te deu ordem que você pelejasse com ele. Como é que terminou a luta? Aquilo é assim, porque aquilo é assim, o mundo da bruxaria é firmadas por intermédios de pactos. Então, quando já está, mas porém não faz a 100%, não mata de maneira grande, conforme o que foi levantado agora. Então esse que foi levantado agora, ainda que está só um mês, mas desde que ele mata maior número de pessoas, então tem que substituir essa. E essa pessoa, quando lhe substitui, não pode ficar em vida, ao menos tem que ser matado. Isso que aconteceu. Pode contar a experiência na peleja? Como aconteceu isso? Foi assim, depois de eu ser levantado, me foi revelado toda a história da minha família. Eles próprios que revelaram a história da minha família. E depois de revelarem a história da minha família, é quando eles me levam a ter o conhecimento da minha avó, que estava lá na província, e que ela controlava toda a minha família. Ela controlava toda a minha família. E ela de 5 a 5 anos tinha que ir matando alguém da família, como é a obrigação da lei da bruxaria. Mas só que quando fui posto também, né, quando me entrei nesse envolvimento com a bruxaria, eu não matava mais de 5 em 5 anos. Então eles entenderam que lá minha avó estava atrasando o trabalho da bruxaria. É quando você foi maior eles me orientaram para que eu matasse a minha avó. Segundo o que eles me disseram, falaram que a tua avó está impedindo com que o teu poder seja bem explorado, bem sucedido. Ou seja, o poder que poderia estar nas tuas mãos está com ela. Então, e daí, o que você fizeste? E aí eu ataquei ela. Quando eu fui lá, ela conseguiu dar conta. Ela conseguiu dar conta como que estava sendo atacada. Mas quando ela me viu ele atacar, ela ainda... No mundo espiritual. Ela me viu atacar, ela ainda assustou, porque elas estavam reunidos lá no coiso. Lá em Malães tem uma área aí lá no Punguandongo. Sim, estavam reunidos lá no Punguandongo. Todos eles. Os bruxos só de Malães? Todos os bruxos estavam lá. E você lhe surpreendeu lá? Nós fomos em conjunto. Eu e a camada aqui de Luanda. Tinha lá o responsável da ilha. Estava lá eu e o Mo e o grupos aí que servíamos. O chefe? Estávamos lá, que servíamos o diabo. E fomos para lá, em Malães. O objetivo que vos levou só para ir matar essa senhora? Era para atacar ele. Então, quando ele chegou, o nosso responsável foi ter lá com o responsável de Malães. Quando ele foi ter lá com ele, aí eles conversaram, porque eles conversam antes de acontecer isso. Conversaram e eles deram-nos acesso a nós entrar na província de Malães. Quando nós entramos na província de Malães, eles só falaram: nós viemos aqui para substituindo o poder de uma família para outra. Substituindo o poder de uma família, ou seja, de uma família para um outro indivíduo, uma outra pessoa.
E eles cederam? Eles procuraram, encontraram a minha família. Então é quando chamaram a minha avó. Eles chamam, depois de encontrar a família, eles já têm um nome próprio, em forma de símbolo, família X, símbolo X. Eles, quando chamam esse símbolo da família tal, então ela chega. Quando ela chegou, falaram: você tem que combater, os dois. Ela até admirou quando me viu. Ela até admirou bastante quando me viu. Disse: como é que você entraste nisso? Aí a tua mãe sabe. Eu disse: eu não vim para falar com a senhora. Ela admirou. É quando eu fui direito contra a sua alma, mas ela tentou resistir um pouco. Mas como eu tinha maiores poderes malignos do que ela, aí eu consegui prendendo todas as suas retaguardas, consegui desmanchando todos os seus esconderijos, aonde ela se refugia, tudo aquilo. Consegui destruindo, desfazendo, e depois peguei a alma dela direito e mandei para as profundezas da terra. Creio que nos dias de hoje, através da palavra de Deus, sei que isso é o inferno. Lá vocês não sabiam que era inferno? Não. Quando matavam, lançavam nas profundezas, pensavam que a pessoa desaparecia. Mas hoje, com a palavra de Deus, podemos entender que é o abismo, o inferno que a Bíblia fala. Sim. Ok, irmãos. Também tu nos referenciaste na conversa que tivemos que várias vezes vocês entraram nas igrejas cristãs, falo igrejas cristãs evangélicas aqui em Angola, com a finalidade da sua destruição. Mas como é que vocês encontravam essa facilidade? Aquilo é assim. Porque, conforme já havia dito, que o mundo da bruxaria tem as suas hierarquias. Aquilo é organizado por autoridades. Pois, tem os principados, que são os chefes. Tem os mais pequenos e os que estão na base. Tem aqueles bruxos, por exemplo. Isso está em todo o bairro de Angola, África e no mundo. Angola, continente da África e no mundo. Então tem aqueles que ficam nos bairros, aqueles bruxos que ficam no bairro. Tem bruxos que só têm finalidade de apertar no pescoço, de jogando pragas, que tem sua força da praga, bruxos que perseguem a pessoa por uma ou outras coisas. E esses bruxos pequenos que existem, independentemente da idade, uns têm uns 40 ou 80, mas são bruxos com grau de espiritualidade pequeno no mundo da bruxaria. Esses somente levam os relatórios que acontecem num bairro, ou seja, quando lá se levanta uma igreja, então eles pegam o relatório e levam lá no maioral, onde há a concentração de todos os bruxos. De todos. Ou seja, hoje dizemos, né, no exército, né, existente entre os governos, diga-se que é o quartel general, sim, lá também existe isso. Então eles levam o relatório. Então, depois deles levarem o relatório, tem os próprios que atuam nas igrejas. Mas é isso aí. Conforme havia aqui o pastor me perguntou como é que tínhamos facilidade de nós entrarmos. Como é que tínhamos facilidade de nós entrarmos? Nós, primeiramente, tentávamos o espírito que há naquela igreja. Que os irmãos, eu acho que vocês encontravam para destruir igrejas, até mesmo pastores, obreiros. Pode continuar, irmão. Sim. A primeira coisa que se fazia é tentar o próprio pastor que está naquela igreja. Então, quando nós íamos e encontrávamos fogo, então recuávamos para trás. Quando se recuava para trás, então levava-se o relatório. Aí é atacado esse pastor de forma psicológica. Já não é de maneira direta, mas agora de forma psicológica. Eles fazem um estudo total desse mesmo homem que está nessa igreja, um estudo total.
um estudo total dele. Se for um que está lá, porque haviam mesmo pastores que quando iam num certo bairro, complicavam nossos trabalhos. Complicavam os nossos trabalhos. Mas como também havia aqueles que iam e como não complicavam, a esses nós não atacávamos. Procurávamos ver o que ele quer. Se é que a igreja tem que ser enchida de membros, então mandávamos. Era só conversar com o maioral. O maioral tinha a autorização de dizendo aos tranca-rua para não impedindo as pessoas irem naquela igreja, porque sabem que aí não vão recebendo nada de restauração. Então, quando eles iam naquela igreja, aí lotava a igreja e aí víamos que é o resultado que ele quer. Se mesmo assim está orando muito, está tentando complicar, então permitíamos que o povo daquela mesma congregação poderia prosperar, tendo o que eles querem. Mas o que aquele pastor não pode ter é complicando o trabalho, o nosso trabalho que nós fazemos. Significa que vocês poderiam até deixar que o povo vai para a igreja, o povo prospera, mas a única coisa que vocês não admitiam é que a igreja ou o homem de Deus atropelasse os vossos caminhos, as vossas obras. Porque a principal coisa é esse pastor atacando. A principal coisa que deixava-nos já frustrados, chateados com esse homem, é quando ele jejuava muito, orava muito, principalmente assim às madrugadas. Então o que nós fazíamos quando tudo isso está acontecendo era nós atacar direito ele. Mas como é que vocês faziam esse ataque? Esse ataque é a primeira coisa que nós fazíamos. Quando nós vejamos que mesmo assim ele está complicando, então enviávamos primeiramente mulheres para ele. Então víamos depois de se fazer, porque tudo isso primeiramente fazia-se estudo psicológico, como já tinha dito. Depois do estudo psicológico, aí naquelas fraquezas que nós vemos da parte dele, é aí onde nós atuávamos. Mas os principais buracos que nós achamos em muitos pastores que caíram é no dinheiro e na mulher. No dinheiro e da mulher. Sim. Podes contar se mais ou menos tem exemplos concretos de resultados que saíram positivos na vossa obra? Conseguiram destruir pastor, conseguiram destruir igreja, até se for possível pode falar nomes das igrejas onde vocês tiveram sucesso, onde vocês destruíram pessoas. Por exemplo, nas igrejas são muitas. As igrejas são muitas. Principalmente, qual o primeiro apoio que vocês entraram ambos as igrejas? Ambos das igrejas, se for uma pentecostal, se for uma Assembleia de Deus, porque todos são pentecostal, ou uma Maná, ou uma Universal. Qual o primeiro, onde vocês entraram e tiveram grandes objetivos? Porque até poderia aqui citando o nome das igrejas, mas eu só queria aconselhar primeiramente aos líderes das igrejas a não se entristecerem por isso, por tudo isso, porque tudo isso aconteceu e é real, e talvez vocês, através do Espírito Santo, descobriram que isso é verdade. Nós conseguimos atuando em muitas igrejas. Como na Universal atuamos e tivemos êxitos. E como também a Universal complicava muito os nossos trabalhos. Como também a Maná atuamos e tivemos êxitos. Como também a Pentecostal atuamos e tivemos êxito. Como também a Assembleia, Bom Deus. E muito mais outras denominações. Mas existia denominações que nós mandávamos bruxos para conseguir matando aquela mesma igreja, no sentido espiritual. E temos igrejas que os bruxos nem tinham, como também não tinham facilidade de entrar, mas conseguíamos entrar em contato com a vida desse pastor através do espelho. Sim, através do espelho. O espelho. Vocês podiam ver o pastor por meio do espelho? Por intermédio do espelho. Ou como de forma horizontal. Como assim? De forma austral, em posição austral.
também conseguíamos entrar em contato com esses pastores de maneira de posição astral. Por quê? Porque quando nós víamos que esse pastor tem fogo, a única forma de nós nos encostarmos ao lado dele é por intermédio de posição astral. Então, quando nós aparecíamos a eles de maneira de posição astral, daí que nós falávamos palavras para ele e víamos os resultados. Para se destruindo um pastor, começando só falando-se do pastor mesmo, para se destruindo um pastor, a primeira, porque são os pastores que representam uma igreja, né? Então, para se destruindo um pastor, trabalhava-se com pomba gira, às vezes existem irmãos que não conhecem o que é pomba gira, são mulheres prostitutas, mulheres que vivem no mundo da prostituição. E também trabalhávamos com o espírito da corrupção. Levavam esse pastor a se corromper através dos meios da igreja, não sei, outras coisas. Vocês falavam em posição astral. Posição astral significa o quê, mais ou menos? Porque a posição astral é claro que não são qualquer tipo de bruxos que tem essa hierarquia. Quando um bruxo já tem autoridade de se manifestando de posição astral, então ele tem pactos profundos. São pessoas que aparecem de maneira invisível. Diante de um homem de Deus. Mas depois que aparece para fazer o quê? Eles aparecem para poder falando palavras. E se existiam grandes homens de Deus que tinham fogo, mas ficava-se de longe e lançava as palavras. E logo ficava-se fazendo estudo das reações de todas aquelas palavras. Mas ele próprio entende que está pensando, mas aquilo não é pensamento, são palavras deles mesmos. Então, entre todos aqueles resultados que se apanha aí, é que na qual se pega e depois faz-se o estudo total e fazem a conclusão e o resumo de tudo, como é que pode ser atacado esse homem, mas depois de todos os estudos. Ok, irmão, é assim. Sim. Eu fiz uma pergunta. Sim. Eu sei que é muito duro e doloroso para o tempo querido que perderam esses parentes e até mesmo as igrejas que foram atacadas. Tem mais ou menos em mente alguma pessoa localizada no tempo em que você esteve lá, em que foi destruída no mundo da bruxaria? Mais ou menos um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Muitos. Pelo menos quanto? Umas 40, 70? Porque eu tinha autoridade, não tinha autoridade de corrompendo uma direção da igreja. Não tinha autoridade de corrompendo uma direção. Mas tem homens capazes, mas tinha autoridade para conseguindo, atacando um pastor. Sim. Para autoridade para atacar pastor? Sim, atacando o pastor, como também uma igreja, pronto. Uma igreja. E na qual os trabalhos que eu trabalhei para atacando essas mesmas igrejas, são muitos trabalhos que eu tive êxito, como também muitos trabalhos me foi impedido, como muitos homens de Deus conseguiram dar tapa no meu trabalho, não conseguiram impedindo com que os meus trabalhos tivessem êxito. Eu me recordo que cheguei de eliminando obreiros. Existem igrejas que chamam assistentes, existem igrejas que chamam colaboradores. Mas qual é a possibilidade que você tinha para destruir, até chegar ao ponto de destruir um homem que servia a Deus? Primeiro, será que era o pecado ou a falta de santificação? Com a base de tudo, a primeira coisa que nós procurávamos fazer é relaxar o homem, relaxar aquela própria pessoa. Nós, depois de eu enviando os homens na qual trabalhavam para poderem atacar esses mesmos homens
Então recebi o relatório de tudo. Quando recebi o relatório de todas essas coisas, o que eu fazia? Com aqueles mesmos relatórios, depois de... Isso leva anos. Isso leva muito anos. Havia homens de Deus que eu só conseguia destruir depois de 10 anos. E como também havia homens de Deus que eu só conseguia destruir depois de 7, 8, mínimo 5 anos. Havia homens que só em 5 anos destruíam. Mas são todos esses aqueles que começaram com fogo. Que começaram mesmo a atacar de verdade os nossos trabalhos. Porque aquilo é assim. Quando o homem de Deus ele começa atacando o trabalho da bruxaria, a vida dele tem que ser essa. A vida dele tem que ser essa, porque no mundo da bruxaria aquilo não existe reconciliação. Aquilo não existe reconciliação. Ou seja, quando alguém nos ataca, então nós temos que atacar até que ele morrer. Ou então ele deixando o ministério e se tornando uma pessoa que tem contato conosco. O demônio vai lá, mora naquele corpo, deixa ele vivendo a vida dele, sem que nos ataca, deixa ele vivendo a vida dele, lá vai até no dia preparado para que ele desapareça desse mundo. Porque todos os homens que saíram do altar, não para medo, mas para você se prevenir, não tem muito tempo durado nessa terra, não tem. Mas por quê? Porque os bruxos odeiam essas pessoas. Eles uma vez atacaram o mundo da bruxaria. Então, quando eles atacam o mundo da bruxaria, automaticamente o nome deles, todos os homens de Deus, no mundo do inferno, no mundo das trevas, da bruxaria, eles são escritos com letra preta. Então essas letras pretas significam dizer ataque até a morte. Ataque até a morte. Irmão, e agora? Tem igrejas evangélicas mornas, não mexem com a bruxaria, inclusive criticam aqueles que estão levando as pessoas à libertação. Como é que acontece com essas igrejas em relação ao outro lado das trevas? Igrejas evangélicas, mas porém que não atacam o mundo da bruxaria. A essas igrejas, a única coisa que nós podemos fazer é nós entrarmos tomando a direção, porque aquilo começa na direção. Se a direção é fogo, se a direção da igreja é fogo, é uma igreja de Deus, então de qualquer forma nós somente vamos atuando naquelas igrejas nas outras igrejas que estão nos bairros, que são frios. Aí nós corrompemos o pastor, se é que ele continua no altar, mas não ataca-nos, então ele pode continuar lá. Ele continua lá, mas não, aquela igreja é uma igreja dirigida pelo diabo. Uma igreja dirigida pelo diabo. É uma igreja dirigida pelo demônio, porque naquela igreja as pessoas entram e a primeira coisa que nós fazemos aquele pastor é se prostituir com as pessoas da mesma igreja. Independentemente de quem ele seja. Então a prostituição, o adultério também dos homens de Deus tem a ver com ato premeditado na bruxaria. Tem muito. São os bruxos